Boa tarde, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho? Vamos falar sobre o empréstimo? Tudo nos é emprestado, nada é nosso, tudo é dom de Deus. Bom, quero falar um pouquinho referente a essa moça, né, Maria Eduarda, a jovem de 21 anos, que infelizmente perdeu a vida, né, nesse crime. Eu, eu classifico, né, como um crime, ela ser jogada de uma ponte tão alta sem a base, né? Aquela corda que era essencial para aquele salto. Primeiro, né? Desejamos que o Espírito Santo de Deus traga consolo e conforto a essa família. Desejamos que Deus venha guardar o coração deles, porque é um momento de dor, é um momento difícil que só Deus pode cuidar. Mas falando sobre essa jovem, né, é impossível não falar, porque todo mundo tá falando, todas as redes sociais, todos os meios de comunicações existentes estão falando disso. E falar, aproveitar nessa situação para falar que tudo é emprestado. O marido é emprestado, os filhos são emprestados, a esposa é emprestada, o pai é emprestado, a mãe é emprestado, tudo vai ter uma devolução. Nós não sabemos de que forma, não sabemos o dia e a hora, mas sabemos que tudo terá uma devolução. Então, que nós viemos aproveitar os meios, né? O tempo que nós temos entre o nascimento e entre a morte. O tempo de vida que nós temos. Às vezes, nós damos valor ao que está no online. Damos valor ao que não está presente e não sentamos à mesa. Não olhamos no olho de quem nós amamos para dizer que nós amamos. Às vezes nós vamos dar valor a um amigo lá longe, mas nós não estamos conversando dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Aproveitar esses momentos de dor para que de alguma forma nós consigamos tirar alguma coisa boa. Claro, essa família não tem nada que possa tirar de bom da morte dessa jovem. Mas nós sim, nós podemos aproveitar para lembrar que a vida é passageira, que a morte é certa e que nada é para sempre. Agradecer a Deus pela família que nós temos. Agradecer a Deus pelos livramentos. Às vezes nós temos uma alegria tão grande de estar em determinado lugar, né? Quem é a criança que quando criança, que vai ter aquele passeio na escola, não fica a noite acordado, empolgado, porque não quer perder a hora, não quer se atrasar, não quer faltar. Quem é a criança que nunca fez isso? Todos nós já fizemos isso. O Henrique tá aqui comigo. Quem é a criança que nunca fez isso? E ali, da mesma forma, eu imagino que foi com a Maria Eduarda, né? Ela estava tão empolgada, tão entusiasmada para fazer algo que ela queria tanto, que acabou não se atentando nos detalhes, né? Mas também não culpo ela, porque não era obrigação dela. Assim como a gente vai para um centro cirúrgico confiando no profissional que está lá, confiando no médico, na equipe de enfermagem que está ali, a mesma coisa é uma pessoa que vai passear. Você não vai para um parque de diversões, né? Você não vai, eu vou prestar atenção no cinto, eu vou prestar atenção nisso, naquilo. Por quê? Porque você não tá indo para fazer isso. Você tá saindo da sua casa para ir para um parque para se divertir. Quando você entra no centro cirúrgico, você vai confiando na equipe que tá lá. E mesmo assim foi essa jovem, ela foi confiando. Infelizmente, os profissionais que lá estavam não se atentaram, não prestaram atenção, não cuidaram dessa moça e aconteceu essa fatalidade. Mas que nós viemos tirar disso a oportunidade de amar mais as pessoas que estão próximas da gente, de beijar mais, de dizer mais eu te amo. Eu te amo. E tem pessoas que não sabem falar eu te amo, porque elas não escutaram eu te amo. Então, que nós que sabemos falar, venhamos ensinar, né, para a pessoa que está ao nosso lado, que o eu te amo é importante. Que a gente venha falar como é importante estar com você, como é importante ter a sua companhia. Principalmente para aquelas pessoas que nós decidimos passar o resto da vida ao lado dela. Seja pai, seja mãe, seja irmão, seja cônjuge, seja quem for. Fale eu te amo. Você já falou eu te amo hoje? Eu já falei pro meu bebê, ó. Já falei pra ele que eu amo ele na minha vida. Todo dia eu falo pra ele. Todos os dias nós acordamos e eu falo pra ele: bom dia, minha vida, eu te amo. E que isso venha a ser uma rotina. Que a gente venha falar eu te amo. Que a gente venha viver o eu te amo. Que a gente venha deixar um pouco o online, viver mais o real, a vida real, né, o presencial. Aqui na minha casa, obrigatoriamente, todos os dias, nós temos a obrigação de fazer pelo menos uma refeição do dia juntos.
Que seja o almoço ou que seja a janta. Não importa se eu tô trabalhando fora ou dentro de casa, se meu esposo tá trabalhando fora ou dentro de casa. A nossa obrigação de família é fazer ao menos uma refeição juntos, eu e ele. E agora o Henri também, né? Que o Henri tá começando a introdução alimentar. Mas é uma obrigação de família. Nós temos que ter compromisso nos nossos relacionamentos. Compromisso nas nossas responsabilidades. Se é com a empresa, tenha compromisso, tenha responsabilidade. Se é com escola, com faculdade, com cursinho, seja lá o que for que você está envolvido, tenha responsabilidade com com os seus compromissos. Tenha, tenha vontade de estar ali. Tem pessoas que não têm vontade de estar em família. Tem pessoas que não têm vontade de ter responsabilidades, mas tenha vontade, tenha desejo. Olhe ao seu redor. Com certeza, essa mãe faria questão de jantar hoje com a filha dela e ela não tem mais essa oportunidade. Então, nós que temos a oportunidade de jantar em família, vamos jantar em família. Vamos orar, agradecer a Deus pelo alimento, que seja orar, que seja rezar, que seja lá o que for, mas lembrar que Deus existe. Lembrar que você está comendo porque Deus preparou. Lembrar que você tem uma família porque Deus te permitiu ter uma família. E olhar para o lado um pouquinho e ver que nem todo mundo tem família. Ver que nem todo mundo tem a oportunidade de estar a uma mesa nos dias de chuva. Todas as vezes que esfria, eu sempre falo assim, meu Deus, como que tá fazendo aquelas pessoas que não têm casa? Como elas estão fazendo? Porque a gente tá dentro de casa, a gente toma um banho, se esquenta, come, entra na coberta. E a pessoa que não tem casa, o que ela faz? Né? Então que nós venhamos olhar um pouquinho pro lado e agradecer a Deus pela nossa família, pela nossa vida, pela nossa liberdade, por tudo que nós temos, tá bom? Tchau, tchau. Dá tchau, Henrizinho. Dá tchau. Fala tchau, pessoal. Eu tô brincando, ó. Fala, eu tô brincando.